boa tarde, os nossos queridos amigos que estão nos assistindo nas redes sociais. Dizer, primeiramente, agradecer a Deus por esse momento. Inicialmente, quero me apresentar, eu sou José Alves Feitosa Filho, filho de Zezinho Caboclo e Dona Estela, irmão. Tenho como irmãos João, que trabalha aqui na loteria, José Valdo, o meu irmão e querido Joselito, já de saudosa memória, e quero dizer aos amigos e amigas que tenho me apresentado e a história e o povo de Pombal conhece. Sou um aposentado da Caixa Econômica Federal, com 33 anos de serviço prestado àquela entidade, dos quais mais de 22 anos como gestor, e é isso que eu tenho com muita humildade para apresentar e oferecer aos nossos irmãos de Pombal, para, administrando os destinos do nosso município, possa colocar em prática tudo aquilo que consegui aprender nessa caminhada de vida, a partir da minha infância com meu pai e chegando no serviço público, apresentar-se como um gestor que traz na minha carreira o maior prêmio que um gestor público pode ter, que durante esses 33 anos de Caixa Econômica, dos quais 23 anos, já fui arrolado num processo administrativo. Pode para muitos não contar nada, mas para mim é algo de muito importante que carrego dentro da minha bagagem profissional e da minha história de vida profissional. Quero aproveitar o momento também para agradecer os amigos, os agentes políticos que me incentivaram e que estão comigo nessa caminhada. Temos muito a oferecer e a contribuir para o desenvolvimento da nossa querida terra de Maringá, nossa querida Pombal. Meus amigos, juntos podemos muito mais. Boa tarde a todos os ouvintes da Maringá e de sua extensa rede de comunicação social, como já foi dito aqui. Inclusive, vários municípios no estado da Paraíba vão ter a oportunidade de assistir esse debate e espero que, como já disse, que seja construtivo, democrático, civilizado. Quero aqui fazer uma breve apresentação de meu nome. Sou Vericinho, sou médico, tenho 40 anos de profissão. Sempre fui médico em Pombal, sempre exerci minha profissão aqui em Pombal. Sou prefeito de Pombal pela terceira vez, estou pleiteando a quarta vez. Sempre fui convocado para ser prefeito da nossa cidade nos momentos mais difíceis da nossa administração. Entre as, como fomos agora recentemente, num período em que a administração pública de Pombal passava por uma série de problemas, nós voltamos à prefeitura e tenho certeza, tenho consciência que estamos fazendo um trabalho responsável, um trabalho transparente, um trabalho de muito respeito ao dinheiro público, que era o que mais a população de Pombal anseiava, e estamos aqui mais uma vez pleiteando não o quarto mandato por vaidade pessoal, mas para que possamos evitar de que Pombal continue como recebemos com obras abandonadas. Nós temos muitas obras em andamento e nós não queremos de forma nenhuma que os pombalenses vejam mais uma vez obras abandonadas na nossa cidade. Por isso que nós estamos aqui pleiteando a continuidade do nosso mandato para que possamos concluir muitas obras que estão lançadas em Pombal, como pavimentação de ruas, escolas que nós estamos construindo e vamos iniciar a construção. Mais uma vez aqui agradecer e parabenizar a Rádio Maringá por esse convite, saudar aqui essa plateia seleta, composta por empresários, por representantes da igreja, pelo comandante da Polícia Militar, enfim, para abraçar a todos e, como já disse, espero que esse debate seja altamente construtivo e conscientizador para que a população de Pombal, logo agora no domingo, saiba... Debate. Vamos às regras, Júnior, acho que está tudo em ordem aí, as regras deste segundo bloco. No segundo bloco, teremos o confronto direto entre os candidatos, com os temas sorteados. Cada candidato tem 30 segundos para realizar a pergunta e a resposta é de 2 minutos. A réplica de 2 minutos e a tréplica de 1 minuto. Então, essas são as regras do segundo bloco, onde os candidatos ficam frente a frente com temas sorteados, tá? Inclusive, na presença dos assessores aqui, a gente conferiu a questão dos envelopes. Gostaria de pedir aos candidatos para que já possam se direcionar à mesa, cada um na sua posição, para a gente iniciar o segundo bloco. Então eu vou abrindo aqui cada envelope
com o tema. O candidato a iniciar é Dr. Vericinho, que vai ter 30 segundos para formular a sua pergunta, de acordo com o tema. O candidato Feitosa tem 2 minutos para a resposta, Vericinho 2 minutos para a réplica e Feitosa 1 minuto para a tréplica, ok? Então nós começamos com o tema habitação. Esse é o primeiro tema, habitação. Tempo na tela. Candidato Vericinho, 30 segundos. Gostaria de perguntar Feitosa, qual a sua proposta para corrigir ou até mesmo diminuir o grande déficit habitacional que nós temos na cidade de Pombal? Candidato Feitosa, agora olho na tela, o senhor tem um tempo de 2 minutos para a sua resposta. Bom, para resolver esse problema que se arrasta já por algum tempo, inclusive muita dívida existe nesse tema que é a habitação, e muitos dos nossos irmãozinhos que desejam sua casa ainda não conseguiram, mas como sabemos, o programa Minha Casa Minha Vida ele está se encerrando. Foi agora em agosto lançado pelo governo federal o programa Casa Verde e Amarela, com 3 faixas de renda para que sejam feitos os empréstimos e a construção dessas habitações. Pois bem, a partir de janeiro, quando vai estar pronta a operacionalização do programa, é que nós vamos poder definir e aí sim já fazer gestão junto às 2 instituições que certamente vão operacionalizar o programa, que é Caixa Econômica e Banco do Brasil, para dentro das regras, nas 3 faixas de renda que já estão estipuladas, que é até R$2.000, de 2 a 4 mil e de 4 a 7 mil, elegermos o público para que possamos dar a nossa parte de contribuição. Qual é a parte de contribuição do município? Seria atuar na infraestrutura, porque sabemos que para a construção dos imóveis, e todos eles, mesmo que seja um programa com muito subsídio do governo federal ou não, precisa que tenhamos a infraestrutura preparada para a construção desses imóveis. Lembrando que é através da construção civil que vamos também alavancar o trabalho e renda do nosso município, que certamente nesse momento, principalmente agora pós-pandemia, vai precisar de que o município esteja junto, dando essa capacidade para reduzir assim o déficit habitacional do nosso município. Essa é a proposta que inicialmente vamos aproveitar do programa do governo federal e disponibilizar para os nossos irmãozinhos de Pombal. Obrigado, candidato. Candidato Vericinho, agora tem 2 minutos para a sua réplica. Sempre tivemos uma preocupação muito grande com a habitação popular, e tanto que na história de Pombal, quem mais construiu moradia popular foi exatamente a nossa administração, nas 2 administrações que nós fizemos. Atualmente nós temos um projeto com 400 moradias protocolado do Ministério do Desenvolvimento Regional, que nós acreditamos que terá a possibilidade de sair no próximo ano. Porque o governo federal atualmente ele tem 100 mil moradias para serem concluídas e não está liberando dinheiro para novos projetos. Então, provavelmente daqui para dezembro será construída essas 100 moradias eram moradias que estavam em andamento, inacabadas, e com a conclusão disso, o governo vai liberar dinheiro para novos projetos. E nós temos, vamos dizer, um projeto protocolado do Ministério do Desenvolvimento Regional de 400 moradias, já temos o terreno, o projeto feito, então toda a infraestrutura, e acreditamos que nós devemos conseguir esse recurso para construir casa, porque nós queremos fazer moradias populares com recursos não retornáveis, ou seja, casa para se doar, e não casa para que as pessoas paguem, porque nós sabemos que o desemprego na nossa região é muito grande e nós não vemos a população carente, essa população tão vulnerável, essa população que não tem onde morar, com condições de pagar a prestação de moradia popular. Como também não vejo o município de Pombal com dinheiro suficiente para arcar com despesas extraordinárias nesse tipo de projeto. Então nós vamos procurar, como já fizemos em administrações anteriores, vamos procurar que o governo federal libere dinheiro não retornável, ou seja, que financie todo o investimento, tanto de infraestrutura como a construção dessas 400 moradias. Essa é a nossa proposta para os próximos 4 anos de governo, e temos certeza que nós vamos conseguir esse recurso para que possamos amenizar o grande déficit habitacional que existe na cidade de Pombal. Obrigado, candidato Vericinho. Agora o candidato Feitosa tem 1 minuto para a sua tréplica.
Meus amigos, no atual governo, e ainda com o programa oriundo Minha Casa Minha Vida, nem nesse programa existia, né, casas financiadas ou com recursos não retornáveis. Mesmo que fosse uma pequena parcela, existe um retorno, como esse que está para ser operacionalizado a partir de janeiro, que é o Casa Verde e Amarelo, especialmente para a renda de 0 a 2 salários mínimos. Por quê? A R$2.000. Porque sabemos que essas pessoas vão ter um subsídio considerável nesse programa, como nos programas anteriores. Todas as moradias financiadas, mesmo nesse programa que o prefeito acaba de dizer, ele é retornável, só que com um subsídio considerável do governo federal. Obrigado, candidato Feitosa. Vamos sortear mais um tema. A tréplica. Não, já foi. O senhor fez a pergunta, Feitosa a resposta, o senhor foi a réplica e ele foi a tréplica da habitação. Já foi o tema. O tempo, certo? Foi? Ok, agora sim é um outro tema. Vamos abrir o envelope. O candidato Feitosa é quem vai fazer a pergunta agora. E o tema: assistência aos desamparados. Assistência aos desamparados. 30 segundos na tela. Candidato Feitosa, o senhor tem esse tempo para fazer a sua pergunta ao candidato Vericinho. Candidato, desamparados existem em todos os lugares do mundo e não é diferente em Pombal. Alguns programas e projetos da área de atenção básica e rede social existem, né? E algumas instituições especificamente. Pergunto, qual no seu projeto de governo os programas para serem desenvolvidos para amparar a esses nossos irmãos desabrigados? O candidato Vericinho tem 2 minutos para a sua resposta. Estamos ainda vivendo o período da pandemia. E como aconteceu em todo o Brasil e no mundo, aumentou muito grande o número de desempregados, o número de pessoas vulneráveis. E a Prefeitura de Pombal vem desenvolvendo desde o início da nossa administração uma grande rede de assistência social de proteção às pessoas vulneráveis, com a distribuição de assistência básica, com auxílio de aluguel, com auxílio para pagamento de água e luz. E acredito que nós não conseguimos fazer um programa diferente que não inclua esses benefícios para a população carente. Infelizmente, é o que eu digo, o desemprego é grande no nosso país, a crise econômica não vai acabar agora, ao contrário, ela deve até aumentar, como também o número de desempregados, o número de pessoas vulneráveis, e a nossa intenção não é de estar criando programas novos com nomes bonitos. O que nós queremos é manter, ampliar até mesmo os programas que nós já temos, porque nós sabemos que são programas aceitos pela população de Pombal. Nós procuramos, independente de viés políticos, atingir a maior parte do número de pombarenses que realmente estão nessa faixa de vulnerabilidade, já vinham, só que agora aumentou muito grande o número de pessoas vulneráveis em decorrência da pandemia. Vamos continuar com as ações da assistência social. A gente até tem a obrigação de ampliar, ou seja, de aprofundar as nossas visitas para termos conhecimento da verdadeira realidade, porque passa atualmente a população de Pombal. É importante que se diga que em todo o país a pobreza aumentou, o número de pessoas pobres aumentou, o número de pessoas carentes aumentou, o número de pessoas vulneráveis aumentou. Então é obrigação do poder público chegar perto dessas pessoas e pelo menos ajudá-las nas suas necessidades básicas, que é exatamente a segurança alimentar. É isso que a Prefeitura de Pombal tem feito através da rede de assistência social que nós estamos, e nós vamos continuar com o nosso programa, apenas vamos ampliá-la. Obrigado, candidato Vericinho. O candidato Feitosa tem 2 minutos para a sua réplica. Quando a gente fala na distribuição de cestas básicas e outras distribuições de outros produtos para essa rede de vulnerabilidade, para esses nossos irmãos desassistidos, nós esquecemos que o assistencialismo, que é aquele matar a fome no momento, ele deve existir, mas também devemos pensar e planejar algo para retirar dessa situação de vulnerabilidade esses nossos irmãos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que o projeto, o plano de governo, tem que estar lá concebido nele alguma ação estruturante para, além de matar a fome naquele momento, é aquela necessidade real, mas você gerar algo que ele possa ser consistente. E não vejo outra alternativa para ajudar nessa situação, senão
ações voltadas para o trabalho e renda, porque as pessoas, na verdade, querem dignidade. Elas não querem mensalmente estarem recebendo uma feira ou uma ajuda quando a esposa vai ganhar neném. Isso existe, não estou dizendo que não deve existir. O que eu estou dizendo é que devemos ter programas e projetos atendendo à vocação do nosso município para que essas pessoas que hoje estão na vulnerabilidade possam, por si só, a partir do trabalho e renda, que a gente possa fomentar isso, eles deixem essa condição. Esse é um programa que deve constar em todo o arcabouço de um plano de governo, seja ele qual for. E no nosso, a gente tem isso muito claro. É uma necessidade fazermos isso, porque senão essa contingência, essa necessidade vai permanecer sempre. Fico, inclusive, com dúvida, será que é isso, né, que os administradores querem? Nós não pensamos assim, nós queremos que essa vulnerabilidade reduza ao máximo com dignidade para os nossos irmãos. Obrigado, candidato. Vericinho, tem 1 minuto para a sua entrevista. Manter a coerência da nossa resposta e conhecer os 4 cantos do município de Pombal, nós temos a obrigação de continuar com a mesma rede de assistência social que nós temos atualmente, até porque, até esse momento, em nenhum momento a economia brasileira deu sinais de recuperação. E você só acaba com a fome, com a miséria, com o desemprego, quando há desenvolvimento econômico, ou seja, quando a economia anda, quando se cria emprego. Então, infelizmente, no Brasil atualmente, não há nenhum sinal que a atividade econômica vá vencer o grande número de desempregados que nós temos no país inteiro, e principalmente numa região sofrida e carente como a região Nordeste. Eu acho que nós, governantes, nós temos um débito muito grande, um débito impagável com as pessoas vulneráveis, ou seja, com as classes menos favorecidas da nossa cidade e do nosso país. Então, mantendo a coerência, a Prefeitura de Pombal continuará com a sua rede de assistência social, apenas vamos reforçar, ampliar e torná-la mais presente e mais consistente. Obrigado, candidato. Vamos sortear mais um tema. Quem faz a pergunta agora é o candidato Vericinho do MDB. Então vamos abrir mais um envelope, mais um tema em que será abordado e debatido. O tema trânsito e transporte. Trânsito e transporte. Candidato Vericinho, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Proposta do candidato Feitosa para melhorar a mobilidade urbana da nossa cidade, nesses itens aí, trânsito e transporte. Candidato, o senhor tem 2 minutos. Candidato Feitosa tem 2 minutos para a sua resposta. Na verdade, para melhorar a mobilidade, no que se refere ao quesito da pergunta, que é trânsito e transporte. Trânsito. Precisamos, no nosso plano de governo, está posto que, além da organização do trânsito que já existe hoje, precisamos melhorar em muito. E um dos pontos que a gente chama a atenção a gente percebe que o trânsito ele é organizado, né, e tem uma companhia, tem os agentes de trânsito, mas a gente percebe que essa localização é muito centralizada no centro do nosso município. Nosso programa de governo está, além de manter isso aí, conversar e fazer formação com esses agentes para que possamos visitar as nossas escolas, iniciando pelas municipais, para fazer uma formação com educação de trânsito, fazendo compreender às crianças, os adolescentes e os jovens em geral, qual é o motivo do agente de trânsito estar aqui no centro da nossa cidade orientando. A educação é a que transforma, esse é um ponto. E um outro, colocaremos também um centro de monitoração, porque fica a me perguntar, qualquer um evento no trânsito que ocorra na nossa BR ou em qualquer um outro bairro mais distante do centro, não temos como os agentes que estão ali ter conhecimento. E se houver um centro de monitoração através de câmeras, não só a situação do trânsito, mas inclusive a colaboração, a nossa segurança, a gente vai estar apresentando através do monitoramento de câmeras nas entradas, em vias especiais e vias normais também de acesso ao centro da nossa cidade. É assim que a gente pensa em melhorar o trânsito do nosso município. Basicamente iniciado através da educação, com a participação do Departamento de Trânsito nas escolas. Obrigado, candidato. O Vericinho tem 2 minutos. Bem, acredito, pergunta importante essa, acredito, tá entendendo, que o nosso Departamento de Trânsito,
ele procura trabalhar direitinho, ele procura organizar o nosso trânsito. Mas infelizmente, não é só na cidade de Pombal, mas em todas as cidades, o que existe é uma falta de educação das pessoas em relação ao trânsito. Ou seja, eu estaciono meu carro em local indevido, eu ando numa velocidade maior do que a permitida em tal localidade. Nós temos um grande problema que é exatamente com alguns motociclistas da nossa cidade que desenvolvem grandes velocidades nas vias públicas, levando a risco as pessoas. Nós temos também um número acentuado de acidente. Por quê? Porque de acidente, inclusive com traumatismo craniano e facial. Por quê? Porque as pessoas não gostam de usar capacete. Então, a educação no trânsito, eu acredito que seja um fator importante, não só nas nossas escolas. Eu sei que a base da educação tem de iniciar nas nossas escolas, mas eu preciso educar as pessoas adultas, os que atualmente têm motocicleta, os que atualmente têm veículos, para que respeitem as leis de trânsito, para que respeitem o pedestre. A gente sempre tivemos uma preocupação muito grande. Isso até fomos objeto de muitas críticas, quando no sábado nós procuramos diminuir o fluxo de veículos no local da feira. Fomos altamente criticados por parte de alguns comerciantes, mas eu acredito o seguinte, que a rua, na minha opinião, a rua ainda é do pedestre. O pedestre, carro é carro, o pedestre é pedestre. Então, as ruas devem existir para que as pessoas passem com segurança, para as pessoas caminhem com segurança, para que as pessoas vá fazer suas compras com segurança. Então, eu acredito que a educação do trânsito é importante também para nós adultos, porque frequentemente nós também incorremos em erros no trânsito. Isso leva a acidente e leva a desorganização no trânsito e na mobilidade urbana, como frequentemente acontece na nossa cidade. É uma coisa difícil de se resolver, mas a educação, eu acredito que é o principal fator para resolvermos essa questão. Obrigado, candidato. Feitosa tem 1 minuto. Nesse 1 minuto, eu quero apenas só reforçar a nossa fala inicial. Acredito muito que, através da educação, e quando eu me referi nas escolas, municipais e também nas estaduais, obviamente, ações educativas, programadas pelo próprio departamento para os adultos no centro da cidade, onde naquele momento você não vai fazer a infração, mas vai orientar. As pessoas têm que entender e compreender que a principal parte para reduzir o número de acidentes está na educação. E quando eu falo nas escolas é porque ali é um berço. A criança, ao aprender ali, o adolescente, quando ele chega em casa, ou se tiver mais um pai numa moto ou num carro, com certeza ele vai chamar a atenção de quando o pai cometer qualquer que seja a infração. Ele vai mostrar um sinal, um semáforo, vai mostrar uma faixa de pedestre e vai dizer, porque a criança ou o adolescente assim faz quando tem a orientação devida. Obrigado, candidato. Vamos ao sorteio de mais um tema. Agora o candidato Feitosa é quem faz a pergunta. Então vamos conhecer de mais um tema que será debatido. Geração de emprego e renda. Geração de emprego e renda na nossa cidade. Qual a proposta dos candidatos? Candidato Feitosa, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Sabemos que estamos numa pandemia, mas não é motivo de agora dizermos porque o motivo do desemprego é a pandemia. A pergunta é, por que ou o que foi feito nos anos anteriores à pandemia para melhorar, para qualificar e termos em Pombal o emprego e renda, ou o trabalho e renda, para que muitos que são dependentes do setor público possam ter a sua independência. Candidato Vericinho, 2 minutos para a sua resposta. Candidato, no mundo inteiro, a notícia é que a pandemia foi que exatamente desencadeou a maior onda de desemprego, a maior onda de vulnerabilidade, não só nos países subdesenvolvidos como o Brasil, mas em toda a rica Europa. A pandemia ela foi considerada como a que mais provocou a crise do desemprego no mundo inteiro. Em relação à criação de emprego e renda, eu sou das pessoas que não acreditam na capacidade de uma prefeitura pequena como a nossa de gerar emprego e renda. Eu vejo a prefeitura como um papel importante. Eu acredito que a prefeitura, se ela é bem administrada financeiramente, se ela tem uma segurança financeira para pagar seus funcionários, ela demonstrar para os empreendedores
que existe uma administração que respeita o dinheiro público, que existe uma administração que realmente cuida da cidade. Isso já é um atrativo muito grande para que empresas, para que empresários expandam seu comércio ou tragam novas empresas para a cidade de Pombal. Não acredito que o poder público municipal como um grande gerador de emprego, até porque em termos de prefeitura, nós temos uma prefeitura que é inchada de funcionários, nós temos 1.192 funcionários, já temos funcionários em excesso. Acredito que a função do município nesse momento é fazer curso de capacitação para todas as classes sociais, para toda a nossa juventude, para que eles se capacitem e a partir daí eles se tornarem microempreendedores ou terem a capacidade de arranjar o seu primeiro emprego. Mas eu não sou das pessoas que acham que o poder público municipal ele é um gerador de emprego. Ao contrário, ele deve ser um parceiro do comércio, da indústria, das empresas, dos empresários, enfim, de toda a cadeia geradora de emprego. Acredito que a função básica do município é que se tenha uma gestão transparente, uma gestão honesta, uma gestão que respeite o dinheiro público, porque isso que paga seu salário em dia, paga seus fornecedores em dia, porque isso já é um grande atrativo para a implementação do comércio e da indústria na nossa cidade. Obrigado, candidato. O candidato Feitosa tem 2 minutos. Caro candidato, realmente o nosso plano de governo, ele também pensa com relação a isso, no que se diz respeito a que o poder público do município não possa ser o maior gerador de emprego. Porque quando ele faz isso, ele cria uma dependência. Me refiro ao poder municipal e ao estadual, não é isso que nós queremos. E o poder público municipal, assim como o estadual e federal, mas falando agora do municipal, pode sim fomentar e fazer com que a geração de emprego e renda no nosso município ela possa ser crescida e não ficar parada. Se você fizer um comparativo da nossa micro-região, nós vamos ver que se nós aumentamos em 2 anos aí 29 empregos, a micro-região foi quase 3 mil. E a nossa micro-região são 17 municípios. O que a gente tem que fazer e se utilizar é qual é a nossa vocação. Nós somos uma cidade essencialmente agrícola, rural. Eu não diria agrícola porque não tem tanta exploração, mas nós temos uma grande área rural, a segunda maior do estado, temos uma vocação que é a exploração do leite, certo? E com isso um rebanho, e temos água. Porque a gente, além disso, explorar, fomentar esse desenvolvimento com parcerias através da UFCG, no nosso campus aqui, que tem 4 cursos dentro da área agroalimentar, para que essa vocação seja exercida e assim gera-se emprego. Quando você chega numa microempresa dessa aí, você se assombra com a quantidade de empregos que tem lá. E o próprio município tem uma legislação, inclusive, para fomentar com recurso financeiro essas microindústrias ou empresas, que é o meu crédito. E por que a gente não se utiliza disso para tirar das garras do município e do estado essa quantidade de funcionários que tem aí, que realmente eu concordo, não deve ser assim. Agora, temos que atuar com essa situação, fomentando e aproveitando a nossa vocação. Não sou contra aqui, o comércio não é indústria, mas a vocação nossa é essa. Obrigado, candidato. O Vericinho tem 1 minuto. Continuamos com a ideia que o poder público municipal é limitado em relação à geração de emprego e renda. O que nós temos de fazer é dar educação à nossa população jovem, dar curso de capacitação para que ele realmente tenha a capacidade de procurar e conseguir o seu primeiro emprego. Muitas vezes nós chegamos aqui em pequenas indústrias e o que é que o empresário nos diz? Que poderia ter mais funcionários, não tem apenas porque falta capacitação para os nossos jovens. E se Deus quiser, no nosso próximo governo, vai ser prioridade, como já iniciamos no governo atual, prioridade a capacitação dos nossos jovens em todos os setores da economia. Acredito que com formação, os empregos vão ter mais facilidade de serem conquistados pelos nossos jovens. É isso que nós pensamos para a geração de empregos e renda. Obrigado, candidatos. Vamos ao sorteio de mais um tema que será debatido pelos candidatos no debate promovido pela Rádio Maringá. Tema do momento a ser debatido: combate à corrupção. Combate à corrupção. Quem faz a pergunta é o candidato Vericinho. Tem 30 segundos, candidato. Proposta do candidato para o combate à corrupção no poder público municipal. Candidato Feitosa tem 2 minutos para a sua resposta. Bom, falar de corrupção, de improbidade, para mim, é algo muito tranquilo. Na minha própria apresentação,
eu fiz questão de dizer que dentro da gestão pública na empresa em que trabalhei durante 33 anos, dos quais 23 fui gestor. E andei quase a Paraíba toda. E graças ao meu desempenho e a Deus que me fortaleceu, sequer foi feita qualquer uma arrolação minha com relação a qualquer processo administrativo. Dito isso, o que nós precisamos fazer no município como Pombal e em qualquer um outro? A transparência por si só, ela já hoje é o grande problema que a gente ainda enfrenta diante de tantas ferramentas através da informática, que eu digo a vocês, eu não sei por que tem tanta dificuldade ainda de se incutir isso na cabeça das pessoas que, através de ferramentas de transparência, se utilizando da informática, a gente possa atuar e vigiar, quase que em tempo real time, como se diz, presente em todas as ações de todos os braços administrativos que a gente tem no município. Porque, como sabemos, eu não posso administrar um município como Pombal e centralizar tudo em mim. Tem os braços secretários, mas eu preciso e devo ter um sistema informatizado onde eu tenha o conhecimento de todo o ato que acontece no município. E dizer ainda que isso tem que estar presente numa formação continuada da necessidade da transparência e de fazer a coisa certa. Até porque parece que os exemplos que a gente está vendo no Brasil, que passa por um momento de limpeza, de corrupção, parece que ainda não são suficientes. Porque aqui e ali, e não muito raro, a gente vê, né, entes, administradores, sendo acordados às 6 da manhã, justamente por praticarem atos de improbidade administrativa e está usurpando o dinheiro daqueles que mais precisam. Obrigado, candidato. O Vericinho tem 2 minutos. Bem, eu sou das pessoas que acreditam que a corrupção está na cabeça das pessoas. Então eu tenho de, para evitar a corrupção, eu tenho de fazer boas escolhas. Eu tenho de escolher pessoas idôneas, pessoas que tenham espírito público, pessoa que durante toda a sua vida seja uma vida de correção, uma vida de boas práticas. Não basta só eu tomar o sistema de informatização, de transparência, disso ou aquilo, porque nós estamos vendo a corrupção hoje, não é só nas prefeituras, não é só no Poder Legislativo, não. Nós estamos vendo a corrupção graçando exatamente nos tribunais, e nos tribunais altos, nos tribunais exatamente que fazem o controle do dinheiro público. Então eu acredito que o grande passo para evitarmos que a corrupção se instale no município é que você tenha realmente pessoas comprometidas com o zelo pelo dinheiro público, com a transparência, com respeito ao dinheiro público, saber que quando você desvia dinheiro público, você está desviando ações que vão exatamente beneficiar pessoas carentes. Quando você rouba dinheiro público, como aconteceu na Paraíba recentemente, que se desviou 132 milhões da saúde pública, então o que foi que se fez? Se acabou com a saúde pública, se passou a ter sérios problemas na saúde pública do Estado, como nós temos atualmente. Com toda a transparência existente no Estado, com os tribunais verificando, fazendo as devidas correções, mas é o que eu digo a você, só se evita a corrupção quando você tem uma equipe realmente comprometida, com muita responsabilidade, com o zelo do dinheiro público. Não é só computadores, não é só o portal da transparência, não. São pessoas. A confiança está na cabeça das pessoas, está nos atos das pessoas. Então nós temos de escolher uma equipe que tenha na sua história somente boas práticas, que tenha na sua história honestidade. Essa é a palavra melhor para se combater a corrupção. Obrigado, candidato. Feitosa tem 1 minuto. Na verdade, pessoas é condição sine qua non para que aconteça qualquer programa, qualquer sistema de acompanhamento ou não. Por isso, antes de responder a pergunta, fiz menção ao meu histórico. Porque sou uma dessas pessoas. E sem ela, jamais pode-se fazer um sistema ou administrar um município como Pombal ou qualquer uma outra entidade sem ocorrer o roubo. Agora, o instrumento de transparência, a informática hoje lhe auxilia, porque uma cidade como Pombal são muitos braços, são muitas ações, e é humanamente impossível você ver isso via papel. Você tem que acompanhar os processos. Eu acho que é o papel do gestor maior, é ver o macro.
obviamente, as escolhas das pessoas, até porque as escolhas, se você não fizer bem feita, também vai recair sobre você. Eu costumo dizer que é o CPF do gestor maior que vai estar sempre no holofote. Por isso, devemos ter o cuidado e, obviamente, sem escolher as pessoas não seria possível. Obrigado, candidato. Vamos ao último tema desse segundo bloco, o último tema para ser debatido, tema esgotamento sanitário. Esgotamento sanitário. Quem faz a pergunta, candidato Feitosa. Candidato, o senhor tem 30 segundos para a sua pergunta. Candidato, no histórico de nossa cidade, temos uma obra do esgotamento mal acabada e mal resolvida por defeitos, não quero entrar no mérito. A pergunta que faço é, por que, ou qual é o seu programa, dentro do seu programa de governo, a gestão que tem para resolver de uma vez por todas a questão do esgotamento sanitário do nosso município? Pergunta importantíssima para esse debate. Inclusive, eu não posso me ater, eu tenho de entrar no mérito da questão. Essa obra do esgotamento sanitário, como todos os pombalenses sabem, foi uma obra de 16 milhões de reais, onde a Controladoria Geral da União, só no repasse de 8 milhões, evidenciou desvio de 4 milhões e 700 mil reais, ou seja, desviou-se mais de 50% do valor repassado, de 8 milhões, quando você desvia 4 milhões e 764 mil, há um desvio de mais de 50% do valor da obra. Então, essa obra, ela é muito questionada, inclusive a gente às vezes recebe determinadas críticas porque não se ajeita o calçamento em Pombal, não. Essa obra, ela tem de ser apurada, nós temos de procurar o responsável, porque foram 16 milhões, foi uma oportunidade única que Pombal teve de ter o início do esgotamento sanitário nos padrões modernos, e essa obra, pela FUNASA, pelos engenheiros da FUNASA, ela é dita que é uma obra que não tem nenhuma utilidade, a utilidade dela é exatamente zero. Então nós devemos, todo pombalense tem a responsabilidade de cobrar uma conclusão para saber quem são os responsáveis por esse verdadeiro desastre urbano que nós temos em Pombal, que são ruas esburacadas, carros quebrados, pessoas acidentadas, tudo por o maior ato de irresponsabilidade que aconteceu na administração pública de Pombal. Então nós não podemos fechar os olhos, nem eu não posso entrar no mérito, eu tenho de entrar no mérito da questão e dizer que o que aconteceu no esgotamento sanitário de Pombal foi um desvio monstruoso, um desvio aqui a olhos abertos, muitas vezes denunciado aqui na Câmara dos Vereadores, pelos vereadores, inclusive até por um candidato a vice-prefeito hoje, ele foi quem mais denunciou essa obra do esgotamento sanitário aqui de Pombal. Então eu acho que cada pombalense deve cobrar do responsável por essa obra, tá entendendo? O porquê de se ter uma obra de 16 milhões que não serve para absolutamente nada. Obrigado, candidato. Candidato Feitosa, 2 minutos para a sua réplica. Candidato, na verdade, o nosso interesse maior, estou dizendo isso com a alma, e para os pombalenses, certamente, o que está posto aí, acredito eu, e tenho muita crença nisso, as instituições fiscalizadoras já devem estar tratando. Na verdade, o que os nossos irmãos e irmãs de Pombal querem é a solução do problema, porque uma obra que veio para, juntamente com as demais bacias que já existiam, fazer em torno de 70% de uma cobertura de esgoto tratado, tornou-se para nós um caos. Primeiro, porque o objeto da obra não foi alcançado. Depois, porque as nossas ruas simplesmente ficaram intransitáveis. É um péssimo cartão de visita para todos que visitam a nossa cidade, que estão aqui a nos visitar. A pergunta que não quer calar e que os nossos amigos e amigas de Pombal fazem é o seguinte: até quando isso vai ficar? Até quando vai ficar dessa forma? Nós não. A gente tem proposta para isso. Sabemos todos que agora em julho o marco regulatório aprovou e a partir de 2021 a gestão, a concessão será do município, de todo o saneamento básico, que inclui água, coleta e tratamento de esgoto, drenagem urbana e tratamento de resíduos sólidos. Nós temos proposta para isso, certo? Porque buscaremos, aproveitando essa oportunidade do marco regulatório, e vamos, quem vier administrar a partir do próximo ano o saneamento básico de Pombal, fazer com que possa adequar o esgotamento que foi feito e está sem funcionar e melhorar o nosso fornecimento de água tratável, até porque quem assumir isso
vai ter um prazo até 2033 para na água potável estar com 99% e no esgotamento 90%. É isso que a gente quer e é isso que o povo quer. Eu seria um parceiro da administração anterior se eu simplesmente não entrasse no mérito da questão do esgotamento sanitário de Pombal, do desvio milionário que aconteceu aqui. A gente não pode fechar os olhos e não é isso que a população quer. A população não quer essa resposta simplista de corrigir buraco de rua, não. A população de Pombal precisa saber o que foi feito com 16 milhões de reais, dos quais provavelmente 50% foi desviado e para onde esse dinheiro foi desviado. A gente não pode deixar isso ser apagado da nossa história. Nós temos de chegar à conclusão de quem são os responsáveis. E se a gente se calar, nós seremos simplesmente parceiros do maior que já aconteceu, na administração pública de Pombal, que é exatamente essa obra de esgotamento sanitário. Isso nos envergonha. Você saber que uma administração pegou 16 milhões para construir um esgotamento sanitário e aí deixou a rua cheia de buraco. Isso aí nos envergonha. E seremos parceiros sem se calar diante disso. E assim nós finalizamos o segundo bloco, pergunta entre os candidatos com temas sorteados. Lembrar aí para o pessoal que nós estamos com uma tradução aqui, né? Nós estamos com uma tradução aqui, isso, com a tradução aqui em Libras. E eu quero saudar de forma bem carinhosa aí a comunidade de surdos de Pombal e naturalmente de toda a Paraíba que estão acompanhando o nosso debate, tá? Vocês, o nosso abraço e o nosso respeito. Finalizando assim o segundo bloco, nós vamos iniciar então o terceiro bloco esse onde as instituições participam. Vamos às regras do terceiro bloco para que haja um entendimento. No terceiro bloco, os candidatos respondem perguntas de entidades convidadas. Cada candidato será perguntado 2 vezes. O candidato sorteado, ao conhecer da pergunta, convida outro candidato para debater sobre o referido tema. A pergunta é de 30 segundos, a resposta de 2 minutos, comentários de 2 minutos e a tréplica de 1 minuto. Então, são as regras desse terceiro bloco, as regras do terceiro bloco. Quero pedir às entidades, né, quando sorteado, vocês entram, se posicionam, e aí eu gostaria que vocês se apresentassem. Você mesmo faz a apresentação, vocês têm em média 30 segundos para formular a pergunta de vocês, mas fiquem à vontade, porque o importante é que a pergunta ela seja realmente bem feita para que haja uma compreensão pelos candidatos e também por quem está em casa. Vocês fiquem à vontade, se na hora quiserem tirar a máscara, mantenham uma distância do microfone, né, que será sempre higienizado. Acredito que pode ajudar os candidatos a compreender melhor e também o pessoal de casa. Então nós faremos, eu peço também aos candidatos que já possam ir para os seus devidos lugares, para a mesa do debate. Nós vamos sorteando a sequência dos candidatos, né, a sequência dos candidatos, como está em regra, já foi feita em reunião com os assessores. Então a gente sorteia a entidade, tá? A gente sorteia a entidade e isso já ficou definido, né? Ficou definido qual o candidato que irá receber a sua pergunta. Pela ordem, o candidato Feitosa vai ser o primeiro a responder. Então o candidato tem 30 segundos, Vericinho comenta, ou como queira, que seja uma resposta, 2 minutos. Feitosa, novamente, 2 minutos, e o candidato Vericinho, 1 minuto. Então, tem a mesma dinâmica, apenas que as perguntas vêm das instituições aqui da nossa cidade. Então, vamos aqui ao sorteio das entidades, Vamos trazer aqui a primeira entidade a participar, Sindicato Rural. Gostaria que se apresentasse, se posicione, se quiser tirar a máscara ou não, mas fique à vontade. Então, você tem um tempo aí para apenas dizer seu nome e fazer a sua pergunta. Nesse caso, a sua pergunta ela é direcionada ao candidato Feitosa. 30 segundos. Pois não, Francisco Bandeira de Souza, sou agricultor e representando o Sindicato Rural de Pombal. Candidato, todos nós sabemos
a importância da agricultura familiar, a pecuária do nosso município. Nós entendemos que ela é muito importante na arrecadação do município, na geração de renda. Nós queremos saber, eleito sendo o candidato, quais ações, quais são os destinos que vai ajudar os homens do campo a fomentação na compra de produtos, essa coisa mais. Candidato Feitosa, tem 2 minutos para a resposta. Agradecer ao representante do sindicato pela pergunta e dizer o seguinte: como eu já falei aqui, nós temos uma vocação. Não sou contra a indústria, não, muito pelo contrário, até porque existe uma unificação e um aproveitamento do que é produzido pela nossa pecuária e pela nossa zona rural no que se diz respeito à agricultura. Temos também o saber instalado em Pombal. Temos 4 cursos na UFCG dentro da área agroalimentar. Por que não fazermos parceria? Isso está posto em nosso plano de governo, com os agricultores, para que lá possam produzir, aproveitando, mesmo dentro de um campo do semiárido que nós estamos inseridos, o alimento, o grão. E com relação à agricultura familiar, a legislação diz que o município pode comprar no mínimo 30%, mas nada impede que eu possa comprar os 100% do necessário, se assim houver essa produção. Mas dentro do campo da pecuária é proposta nossa também, principalmente o melhoramento genético do rebanho de animais que nós temos aqui, não só do gado bovino. Por quê? E é muito fácil de se fazer isso. Por que que o município não mantém veterinários, técnicos agrícolas, com um banco de sêmen para fazer um melhoramento genético no gado leiteiro, já que nós somos a maior bacia leiteira? E desse leite surgirão muitos momentos e oportunidades de trabalho e renda, porque essa é a nossa vocação. Não podemos fugir disso. Temos terra, água, apesar da escassez nesses últimos 6 anos, mas nunca nos faltou pelo menos um mínimo. Mas temos água, terra e o maior rebanho, não rebanho, mas a maior bacia de leite do estado da Paraíba, que pode, a partir daí, ser a mola propulsora para o trabalho e renda dos nossos agricultores e das pessoas que moram na zona rural. Obrigado, candidato. O candidato Vericinho tem 2 minutos para comentar. Posso começar? Sim. Respondendo à pergunta dele, a Prefeitura de Pombal já vive muito perto dos nossos agricultores. A agricultura familiar nós compramos sempre aos nossos agricultores, estimulando a produção deles, pagando em dia, que é altamente importante. Tratores para corte de terra sem que eles paguem o óleo diesel, como acontecia anteriormente, máquinas para silagem, mas nós temos uma grande novidade para os nossos agricultores. Nós vamos, se Deus quiser, construir um ambiente para que eles possam comercializar os seus produtos, que será, se Deus quiser, um complexo, está entendendo? Um complexo para a gente, todos os produtos, hortifruti, granjeiros, serem negociados nesse ambiente. Nós vamos construir, se Deus quiser, uma central para a venda dos produtos da agricultura familiar, da produção de nossos agricultores. Nós já temos um terreno de 2 hectares e, se Deus quiser, nós vamos construir esse ambiente adequado para que eles possam expor e comercializar os seus produtos. Como também vamos estimular exatamente todos os produtos da cadeia leiteira, queijo, doce, iogurte, tudo que for necessário. Nós temos de criar um ambiente para que eles possam comercializar, se apresentar, e, se Deus quiser, será na margem da BR-230. Nós já temos esse terreno para a construção. E, se Deus quiser, na próxima administração, nós vamos construir esse ambiente adequado para que os nossos agricultores se sintam protegidos na hora de vender seus produtos e fujam dos atravessadores, porque muitas vezes o produto agrícola ele se torna mais caro porque existe a pessoa do atravessador no meio. Estímulo para a produção agrícola, a Prefeitura de Pombal sempre tem recuperação de estradas vicinais, tratores para corte de terra sem nenhum ônus para o agricultor, tratores para a produção de silagem também sem nenhum ônus para o agricultor, enfim, tudo que o agricultor necessita, a Prefeitura de Pombal tem disponibilizado para que ele possa desenvolver sua agricultura familiar. Obrigado, candidato. O candidato Feitosa tem 2 minutos, candidato. 2 ali está 2 minutos.
Candidato, no caso, o candidato fez, a pergunta foi para você, então 2 minutos, certo, 1 minuto, certinho. Perdão. Bom, é uma dívida realmente das administrações já que passaram, né? Inclusive da própria administração atual. É a criação desse entreposto que surge agora e que isso seja realmente efetivado, quem quer que esteja lá, porque no nosso plano isso é algo, é uma condição sine qua non, porque eu tenho que mostrar a produção que a gente conseguiu através de uma orientação técnica dos nossos agricultores e pecuaristas a quem passa por Pombal e também em eventos fora de nossa cidade. Porque se você sai daqui para Patos e eu quero comprar uma rede, uma manta, um queijo, você vai ali em São Bentinho. Para Souza, do mesmo jeito que você diz, eu compro ali em Aparecida. E Pombal, que produz tanta coisa, não só dentro da área agroalimentar, mas outros tipos de produtos, nós não temos essa exposição aqui. Portanto, fica um vácuo e é necessário que a gente possa ter isso, até porque somos cobertos por 2 BRs federais. O que custa? Obrigado, candidato. Obrigado, candidato. Só pedir desculpas, eu me enganei antes. No caso, quem faz a pergunta é a instituição, 30 segundos. Quem responde, 2 minutos. Aí o comentário de 2 e o arremate que foi de 1 minuto. Vamos sortear mais uma instituição aqui de Pombal, que realiza mais uma pergunta. Com mais um tema aí aos candidatos. É a CDL-ACEP. Representante da CDL-ACEP. Você tem 30 segundos. Primeiro eu quero agradecer o convite para o debate e também agradecer a presença dos candidatos. Tá, se sua pergunta é direcionada ao candidato Vericinho, tá? Do Vericinho, eu queria saber, a minha pergunta é pertinente à minha entidade de classe, em relação ao comércio. Quais propostas o doutor Abimael tem de apoio ao comércio pombalense? Candidato, o senhor tem 2 minutos. Tasso, você é um dos principais fornecedores da Prefeitura de Pombal. O que é que a Prefeitura de Pombal faz em respeito aos nossos comerciantes? Procuramos comprar a maioria das nossas demandas do comércio de Pombal. Procuramos pagar em dia aos nossos fornecedores, isso é importantíssimo. Procuramos pagar em dia aos nossos funcionários, para que eles tenham crédito no comércio. É importante que se diga que ao entrarmos na administração pública, em janeiro de 2017, os funcionários públicos, eles não tinham crédito para comprar absolutamente nada no comércio, porque eles não tinham segurança do recebimento do seu salário do mês trabalhado. Eu acredito que a função da Prefeitura é comprar o máximo que puder no comércio local. Lógico que nós temos uma limitação de processo licitatório, que nem muitas vezes as compras acontecem no comércio local por causa da dimensão de um processo licitatório, que seria nacional. Mas a Prefeitura de Pombal procura estimular para fazer com que o comércio seja o principal fornecedor da Prefeitura de Pombal. Como já disse, pagamos aos nossos comerciantes rigorosamente em dia, salários rigorosamente em dia, e a nossa pretensão é de continuar fazendo da mesma forma, para evitar o que aconteceu na administração anterior, que no dia 31 de dezembro de 2016, ou seja, ao apagar das luzes da administração anterior, o comércio de Pombal foi contemplado com muitos cheques sem fundo como pagamento de contas da Prefeitura de Pombal, porque isso decepcionou muito, foi um péssimo momento para a Prefeitura de Pombal, quando ela procurou, em 31 de dezembro de 2016, pagar o comércio de Pombal com cheques que não tinha provisão de fundo. Então, o que é que nós vamos fazer? O que é que nós fazemos? Pagamos rigorosamente em dia todas as compras que a Prefeitura de Pombal compra, não só no comércio local, mas no comércio de todo o país. É isso que temos feito, salários em dia, segurança financeira para os nossos funcionários. Eu acredito que isso é a parte da Prefeitura em relação ao estímulo ao comércio local. Obrigado, candidato. Candidato Feitosa, o senhor tem 2 minutos. Na verdade, na minha compreensão e na compreensão das pessoas que estão conosco, fazendo o planejamento, né, para a nossa administração, pagar em dia é algo que não se discute, é obrigação, embora saibamos nós, né, que algumas administrações não o fizeram, ponto. Mas para estimular o nosso comércio local, os lojistas, os empresários, eu acho que se pode fazer algo mais. Não temos dúvidas disso. Qual o problema de se fazer hoje parcerias público-privadas? Licitações e comprar no comércio também favorável a que não se pode direcionar uma licitação, mas que todos possam participar. Mas entendo que a Prefeitura, em parcerias com o CDL,
com a associação comercial, possa programar e realizar eventos, volto a dizer, parcerias público-privada, como é feito em outros municípios, inclusive incentivando o turismo e outras ações mais culturais, porque tudo isso gera renda, e gerando renda, o consumo maior é no nosso comércio local, seja ele que variedade for. Qual a motivação que nós temos aqui de fazer eventos, como é feito em alguns municípios, no final de ano de Natal, parceria público-privada com o comércio local, com as entidades, fazendo com que possa se movimentar mais o comércio, estimulando a criação de pequenas empresas, pequenos comércios. Volto a dizer, temos legislação para isso, o nome dela é Meu Crédito, inclusive com fonte captadora de recursos, porque também não podemos estimular. E em parceria com esses órgãos que são representativos, na hora que se abre um comércio novo, aquele órgão e a prefeitura tem que dar uma atenção especial. É uma semente que está se plantando e que a gente quer que ela cresça, porque crescendo vai gerar novos empregos. É grande e é fabuloso o empreendedorismo que existe em nossos irmãos de Pombal. Obrigado, candidato. Candidato Vericinho, o senhor tem... A Prefeitura de Pombal, depois de muitos anos, trouxe para a nossa cidade uma festa que realmente mobiliza muito dinheiro no nosso comércio, que foi exatamente a programação do aniversário da cidade de Pombal. Infelizmente, esse ano não aconteceu por causa da pandemia, mas é importante que se diga que após muitos anos, nós começamos a resgatar aquilo que Pombal que tem de melhor, que é exatamente receber os pombalenses que moram fora de Pombal, como também a população das cidades circunvizinhas, nas grandes festas que, graças a Deus, para o nosso orgulho, foram nas nossas administrações que foram criados os momentos mais felizes da história de Pombal, que são as festividades do aniversário da cidade, o passeio junino e a passagem do ano, como toda a vida nós fizemos. Lamentamos que nos últimos anos isso tinha sido abolido, mas que nós resgatamos e vamos continuar fazendo o mesmo. Obrigado, candidato. Obrigado, candidato. Eu vou só pedir ao candidato Vericinho para que aguarde a minha fala, porque tem a questão do tempo, e também para orientar o pessoal que está em casa acompanhando pelo rádio e também pelos portais, né? Que o pessoal, para poder orientar o pessoal. Vamos ao sorteio de mais uma instituição. Pergunta essa que será direcionada agora ao candidato Feitosa. Mais uma instituição que fará a pergunta. O candidato Feitosa é quem vai responder com comentários do candidato Vericinho. A instituição é o SEMAR. Instituição SEMAR. Pode se identificar, você tem 30 segundos para a sua pergunta. Sua pergunta é direcionada ao candidato Feitosa. Boa tarde a todos, aos presentes e aos que nos escutam pelas redes sociais. Eu sou Jusceli, sou educadora social da ONG SEMAR. Candidato Feitosa, caso o senhor seja eleito prefeito de Pombal, qual a sua proposta de governo para a política social voltada a um caráter que não seja um caráter assistencialista? E qual o papel da instituição SEMAR dentro desse plano de governo, a instituição que tem toda uma força nesse campo social? Muito obrigada, boa tarde a todos. Obrigado à instituição SEMAR pela participação. Candidato Feitosa, o senhor tem 2 minutos. Quero agradecer a participação do SEMAR na sua pessoa e dizer assim, no nosso programa, dentro da rede de proteção social, né, com as entidades e os programas que já existem, com certeza, e aí nós temos dito, inclusive, que no nosso plano de ação, no nosso plano de governo, ele não está fechado e está aberto justamente para que todas as categorias, todas as entidades possam, a todo tempo, estarem oferecendo sugestões e sendo avaliadas para que a gente possa colocar em prática. Obviamente, o SEMAR, pela sua experiência que tem, por todos os trabalhos já desenvolvidos, com certeza tem muito a colaborar com a administração municipal. Se existe alguma dívida, lamentamos. Se essa conversação, se esse diálogo não existe, lamentamos. Agora, queremos assumir o compromisso de que, não só com o SEMAR, mas com todos os outros órgãos e entidades que hoje existem em Pombal, que certamente estão aqui porque têm uma importância, senão não haveriam nem de existir. E nós temos que dar importância, a devida importância, não só ao SEMAR, como falei, mas pela sua expertise, pela sua experiência, pelo histórico do que já se realizou em Pombal, certamente ela vai estar
conosco em diálogo, não só o SEMAR, todos, até porque, como volto a reafirmar, o nosso programa de governo ele está em aberto. E o da rede de proteção social, inclusive hoje, Pombal já enfrenta problemas. A gente já começa a ver, dentro da nossa cidade, aglomerações de pessoas necessitadas que nós não víamos. E eu tenho certeza que instituições como o SEMAR poderá nos ajudar em muito. Tenho certeza. Essa preocupação existe, porque são pessoas que você não via em nossas ruas, passando o dia até dormindo, na situação que se encontra. E certamente as instituições, juntamente com o SEMAR e a Prefeitura, podem mudar esse quadro. Obrigado, candidato. Candidato Vericinho, o senhor tem 2 minutos. A Prefeitura de Pombal, ela sempre esteve aberta para todas as entidades que, em conjunto com a Prefeitura, querem fazer o bem às pessoas às pessoas vulneráveis da nossa cidade. Sempre estivemos abertos ao diálogo com todas as entidades, inclusive com o SEMAR. Toda vez que o SEMAR, Rotarac, Rotary Club, Maçonaria procurou a Prefeitura de Pombal, nós estamos à disposição, até porque a Prefeitura de Pombal, ela não tem partido, ela não tem essa preocupação de política partidária na nossa administração. É importante que se diga que a todo momento a nossa rede de assistência social ela é instruída a assistir aos pombalenses, independente de cor, de viés partidário, nós não temos discriminação com absolutamente nada. E se o SEMAR, por acaso, se sentiu isolado na nossa administração, é porque talvez ele não tenha nos procurado. Porque toda entidade que procurou a Prefeitura de Pombal, ela foi bem acolhida e principalmente se ela tiver a intenção aberta, transparente, se ela tiver a intenção aberta e transparente de realmente servir, de prestar serviço para as pessoas que mais necessitam na nossa cidade. A minha ideia é que Prefeitura ela não faz nada. A Prefeitura tem de se juntar a todos os órgãos de classe, ao AB, ao comércio, ao CDL, enfim, aos meios de comunicação, a todas as pessoas que gostem de olhar para as pessoas que mais precisam na nossa cidade. Então, na nossa administração, nós não estaremos abertos só ao SEMAR, mas a todas as pessoas que, conjuntamente com a nossa administração, queiram fazer alguma coisa, queiram fazer algum acolhimento às pessoas que mais precisam na nossa cidade. Obrigado, candidato. Candidato Feitosa, o senhor tem 1 minuto. Não, quero só reafirmar uma coisa. Diferente do que foi afirmado aqui agora, no nosso plano de governo está previsto que nós não vamos esperar que as entidades nos procurem. A Prefeitura precisa das entidades, porque muitos são os problemas, certo? E com certeza mais cabeças e pessoas, entidades que atuam especificamente naquela área, com aquele segmento, certamente eles vão ter muito mais ideias e sugestões que a gente possa aproveitar. Por isso eu reafirmo, procuraremos todas as entidades. Esse é um papel do poder público, para juntos podermos realizar todas as ações necessárias e que vão ao encontro das pessoas que estão alinhadas e sendo acobertadas ou defendidas por essas entidades. A diferença será essa. Nós não vamos esperar que vocês nos procurem. Tenham certeza, haveremos de procurar todas as entidades que estão em Pombal e querem o melhor para os nossos irmãos. Obrigado, candidato. Agora nós vamos a mais uma instituição sorteada. Dessa vez a instituição vai fazer a pergunta direcional ao candidato Dr. Vericinho. Vamos a mais um tema, a mais uma instituição. A instituição da vez, o SINSEMP. SINSEMP é a instituição que usa do tempo agora. Peço que a senhora se posicione, possa se apresentar e fazer a sua pergunta no tempo de 30 segundos, direcionada ao candidato Dr. Vericinho. Boa tarde a todos. Eu sou Terezinha Alves Herculano, supervisora escolar, atualmente presidente do SINSEMP, Sindicato dos Servidores Públicos do município de Pombal. A minha pergunta vai para o Dr. Vericinho. Como já foi falado aí em déficit habitacional, né, nós sabemos que Pombal acumula um grande déficit. No entanto, o SINSEMP fez doação de 180 terrenos. E desses terrenos,
nós nos deparamos atualmente com um grande impasse. Parte dos servidores até podem buscar um financiamento, mas se deparam com o problema da infraestrutura. E a outra parte, que sobrevive de salário mínimo, além de ser o mínimo, tem comprometido boa parte do seu recurso financeiro com consignados. Então, sendo eleito, qual a sua proposta para que esses servidores, para a resolução desse problema, e esses servidores venham a ter a aquisição de sua casa própria, já que beneficia, consequentemente, a redução do déficit habitacional de sua gestão? Obrigado ao Sincemp. Candidato Vericinho, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Recentemente estivemos num debate no Sincemp, inclusive até é bom que se diga aqui também que a candidata Kevin, ela não compareceu a esse debate, só compareceu a mim o candidato Feitosa. Costume já dela faltar debates, né? Mas eu já disse, eu detalhei bem direitinho qual era a intenção da Prefeitura em relação ao conjunto habitacional dos servidores públicos do município. A Prefeitura se comprometeu, eu não vendo ilusões, tudo eu faço conta, tudo eu somo tudo, até centavos. A Prefeitura de Pombal se prontificou de fazer um projeto de saneamento para o conjunto, um projeto de arruamento, um projeto de calçamento, para ver o valor desse projeto de saneamento e de pavimentação do conjunto, para sabermos se a Prefeitura de Pombal, no momento, tem condições de realizar isso. E quanto à questão das moradias para os funcionários mais carentes, eu dei a ideia que a gente poderia sentar numa mesa, fazer uma conta, ver quantos funcionários não tinham condições de pagar suas pequenas prestações, se fossem casas financiadas, para ver se a Prefeitura podia ter condição, eu não vendo ilusão, ter condição de fazer algum grau de subsídio para essas pessoas. Mas é preciso que na Prefeitura tudo se faça uma conta. Eu faço a conta de tudo, eu não vendo ilusões. Eu tenho visto proposta aqui nos programas de governo dos candidatos que bilhões de reais, bilhões de euros não daria para realizar o tanto de proposta que os nossos candidatos apresentam para a população. Eu sou pé no chão, eu sou um cara que faço conta, eu somo tudo, mas assumi o compromisso de, num primeiro momento, ver a questão do esgotamento sanitário do conjunto, da pavimentação de sua rua, ou seja, de uma urbanização desse conjunto, fazer uma conta para saber se a Prefeitura tem condições de fazer e, posteriormente, ver a possibilidade de colaborar de uma forma ou de outra com aqueles funcionários que não têm condições de pagar uma prestação da casa própria. Obrigado, candidato. Candidato Feitosa, o senhor tem 2 minutos. Na verdade, querida representante do sindicato, para se pensar em construir habitações lá na área destinada aos nossos servidores, inicialmente o primeiro passo, e vocês estão corretos, é pensar na infraestrutura, que não tem como fugir, é a Prefeitura que vai ter que fazer. Ou sentando e vendo a questão do cofre, da situação, ou também outras possibilidades, através dos representantes, dos agentes políticos que são votados aqui, assim como trazem, indicam verbas para serem calçadas outras ruas, pode se alocar para ali. Agora, tem que passar inicialmente pela infraestrutura. Com relação ao financiamento, já falei aqui, são 3 faixas de financiamento que o programa Casa Amarela prevê. Estão terminando a elaboração dele e a partir de 1º de janeiro será lançado. Sabemos que para a faixa de 0 a 2 mil reais vai ter um subsídio significativo. O que significa esse subsídio? De repente eu financio, por exemplo, para construir a casa, 70 mil reais. E você vai ficar devendo lá 20 mil, com um subsídio aí, por exemplo, de 50 mil. Isso é um exemplo que eu estou dando, porque assim funcionou no Minha Casa Minha Vida. Porque, na verdade, de 0 a 2 mil reais, para você construir um imóvel sem subsídio, é inviável, não tem como. Portanto, o operacional e como vai ser feito, quanto é de subsídio para essa faixa, só a partir de janeiro, quando o programa vai estar montado e disponibilizado, para que possam ser feitos os financiamentos, a princípio pela Caixa e Banco do Brasil. Mas, realmente, essa preocupação é pertinente. Primeiro, a infraestrutura do ambiente onde serão construídas as casas dos nossos servidores.
Obrigado, candidato. O candidato Vericinho tem 1 minuto. Conhecendo bem direitinho a evolução da folha de pagamento dos nossos funcionários, conhecendo bem direitinho o grau de endividamento deles, nós temos de ter muito cuidado em precipitar que essas pessoas passem a dever ainda mais. Por isso que eu digo que é uma conta a ser feita com muita responsabilidade, não vamos vender ilusão, vamos ver a capacidade de pagamento dos nossos funcionários, vamos ver qual a capacidade de subsídio que a Prefeitura pode dar, porque é importante que se diga que o Minha Casa Minha Vida tem um dos maiores índices de inadimplência do Brasil no setor de habitação. Foi exatamente o programa Minha Casa Minha Vida que estimulou as pessoas a construírem sem se fazer uma conta, sem eu saber se realmente eu podia pagar, que gerou o maior índice de inadimplência no sistema habitacional do Brasil. E a gente tem de ter muito cuidado, que há um comprometimento muito grande do contra-cheque dos nossos funcionários com empréstimos consignados. Obrigado, candidato. Vamos ao sorteio de mais uma instituição. Dessa vez vai perguntar o candidato Feitosa, mais uma instituição. Vamos conhecer a instituição OAB. OAB, subseção Pombal. É quem faz a pergunta. Essa pergunta será direcionada ao candidato Feitosa, com resposta do candidato Vericinho. 30 segundos. Uma boa tarde a todos e a todas. Eu quero cumprimentar o nosso prefeito Vericinho, ao candidato Feitosa. A pergunta para Feitosa, né? Eu quero perguntar, Feitosa, a você, se o senhor acredita que possui um espírito jovem que lhe permita possibilitar, caso eleito, a criação de ciclovias e espaço para caminhada nessa cidade de Pombal. Se você acredita que pode representar, caso eleito, os interesses da população mais jovem, especialmente visando as próximas gerações. Finalmente, a estrutura para a prática de esportes é algo importante na sua visão ou é algo que pode ser deixado para depois? Obrigado ao OAB pela participação. Candidato Feitosa, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Quero agradecer a participação da OAB na pessoa do nosso querido amigo Jacques e dizer o seguinte, começo respondendo a sua pergunta, Jacques, pela própria formação, né, dessa dupla que está aqui se apresentando para administrar Pombal a partir de janeiro, Feitosa e Arthur Anias. E com relação à prática de esportes, eu tenho inclusive o seguinte, é uma bandeira nossa e firme. Agora, acreditamos muito na formação de base, qualquer que seja, né, a atividade esportiva. Vamos começar por futebol. Tudo bem, temos um estádio que certamente alguém, ou se já existe algum projeto, será implementado. A grande preocupação é como é que está a formação de base, como é que está o apoio aos campinhos de pelada, como é que está o apoio às comunidades rurais, na execução, no fomento, na orientação e participação, por exemplo, de campeonatos rurais, para que se forme uma base, aí sim a gente tenha os brilhantes atletas para estarem ocupando a arena maior já depois de reformada. Penso muito nisso. E em outras práticas esportivas, por exemplo, como o ciclismo, que inclusive a gente pratica, você pratica, eu pratico e tantas outras pessoas em Pombal praticam. Tanto é que aí eu quero dizer e chamar a atenção. Percebam, em Pombal hoje, não estou dizendo que não existia, mas com relação à bike, já existe hoje um empreendimento. E o que foi isso? A partir do surgimento da prática de esporte, que ocupa, educa e toma o tempo das pessoas para não estarem nas drogas ou fazendo algo de errado. Portanto, meu querido amigo, certamente tenho essa juventude em mim porque pratico a corrida, a caminhada e o ciclismo. E será, dentro do nosso governo, algo tratado com muita responsabilidade e muita atenção. Não tenha dúvida disso. Obrigado, candidato. Agora o candidato Vericinho tem 2 minutos. Saudar aqui o doutor Jacques como representante da OAB. É importante que se diga, eu sempre digo, eu não vendo ilusões. Eu acredito para que a gente construa ciclovias na cidade de Pombal, é necessário que haja um amplo debate com a nossa população.
é frequente se ver pessoas em moto atravessando as nossas praças como se fossem vias públicas. Então, há uma necessidade de se fazer um debate para que se possa fazer um projeto piloto, ou seja, uma experiência em relação às ciclovias. A reivindicação é justa? Não, é justíssima, até porque nós já temos um grande número de pessoas que praticam esse esporte, que é importantíssimo para a saúde de qualquer pessoa. Em relação ao esporte, ao futebol, nós temos um projeto, um projeto de R$800 mil a ser gasto na ampliação e modernização do Estádio Pereirão, inclusive até com iluminação. Agradecemos aqui até de público, que isso foi um projeto que nos foi conseguido pelo deputado Hugo Mota, junto ao Ministério do Esporte. E a nossa preocupação com o esporte é tão grande que, ao entrar na prefeitura, nós pegamos dois ginásios que estavam como obras abandonadas. E um nós já concluímos, e o outro provavelmente daqui para o próximo mês ele será entregue à população para que, passado a pandemia, quando a gente voltar à vida normal, os nossos jovens possam praticar a atividade esportiva nesses equipamentos que nós encontramos abandonados, mas graças a Deus reconstruímos e vamos entregar à população. É importante que se diga que a educação do município ela já tem uma preocupação muito grande com a formação de pequenos jovens praticando futebol e outros esportes nas escolas do município. A administração ela é altamente comprometida também com a prática de esporte na zona rural, ou seja, todo tipo de estímulo na forma de bola, na forma de rede, na forma de ternos para os times de futebol, a Prefeitura de Pombal tem liberado. Obrigado, candidato. Candidato Feitosa, 1 minuto. Voltando ainda à questão da ciclovia, muitos municípios iniciaram esse processo apenas demarcando as ruas e fazendo a prática dela nos finais de semana, onde o fluxo de veículo é menor. É uma experiência inicial para você começar a educar as pessoas, fazer com que elas tenham conhecimento que aquele ambiente ali é onde vai se frequentar ou se caminhar ou fazer o pedal nos finais de semana. Depois passa-se a usar nas avenidas secundárias, mas esse incentivo tem que existir, é uma questão de educação. Com relação às demais práticas de esporte, precisa-se, para motivar, você promover eventos, criar um calendário entre as escolas municipais, volto a dizer, entre as comunidades rurais. Como é que eu vou motivar, como é que eu vou querer que exista atleta que participe se eu não motivo a existência, a criação e o surgimento de novos atletas? Obrigado, candidatos. Vamos agora à última instituição, naturalmente, Igreja Católica, que foi convidada. Então, confirmação, Igreja Católica. O senhor tem 30 segundos para a sua pergunta. Padre Isaías, da Igreja Católica Apostólica Romana, especialista em saúde mental. A pergunta do senhor é direcionada ao candidato Vericinho. Se caso for reeleito, o senhor garante a dar continuidade às obras e projetos dos gestores passados, anteriores, especialmente na saúde mental? Obrigado à Igreja Católica. Candidato Vericinho, o senhor tem 2 minutos. Atualmente nós temos 3 psiquiatras trabalhando diuturnamente em Pombal, exatamente prestando assistência a um grande número de pessoas que têm problema mental na nossa cidade. Não só problema mental, mas também problemas originados pelo uso de produtos químicos, ou seja, pessoas que tiveram a infelicidade de se viciar em drogas, tá entendendo? Então a Prefeitura Municipal de Pombal, além de um acolhimento importante através dos CAPS, do CAPS infantil, do CAPS adulto, do CAPS infantil, do CAPS adulto e do CAPS AD, álcool e drogas, ele tem feito um acompanhamento diário, um acolhimento importante dessas pessoas, porque nós sabemos que, infelizmente, são irmãos que, por um motivo ou por outro, se entregaram, tá entendendo, ao vício das drogas e precisam realmente de um acolhimento diuturno da saúde do município. Sem falar exatamente nos outros problemas mentais, que nós temos o CAPS AD, e também o CAPS infantil, onde nós acompanhamos as nossas crianças e os nossos adultos que têm problemas mentais crônicos, muitas vezes problemas que a medicina não cura e que precisam de uma assistência total ao longo de toda a sua vida. Continuamos com a mesma ideia e com o mesmo compromisso de até mesmo melhorar e ampliar não só a assistência médica, como também a distribuição
de medicamentos para as necessidades maiores desses pacientes, que geralmente são pacientes vulneráveis, são pacientes de baixa renda, são pacientes onde a sua aposentadoria já está comprometida com outros tipos de despesa. Então, o município, em nenhum momento, ele pode se negar a continuar com esses programas em relação às doenças mentais dos habitantes da nossa cidade. Obrigado, candidato Vericinho. Agora o candidato Feitosa, o senhor tem 2 minutos, candidato. Padre Isaías, seja bem-vindo à nossa Pombal. E quero dizer o seguinte, me ative muito a parte inicial da vossa pergunta. Se eleito fosse, continuaríamos com todos os projetos. Costumo dizer, e discutimos muito isso, que quando você é eleito para gerir um município, ou qualquer que seja a entidade ou órgão, você assume o ônus e o bônus. Quero dizer com isso que nenhum projeto poderá ficar de lado por ter sido iniciado e não concluído pela gestão anterior. Se existe dívida, que a população julgue a dívida de quem deixou. Mas é papel do gestor eleito fazer isso sem olhar. Por quê? Porque aquilo é um projeto que veio para beneficiar uma comunidade, beneficiar um segmento. Então não cabe a nós, naquele momento, a partir dali, decidir se vamos continuar ou não. Somos eleitos, volto a dizer, para assumir o ônus e o bônus. Com relação ao específico, me refiro à rede de proteção social. Quando o senhor pergunta se vai continuar, tem que continuar. E Pombal hoje já disse aqui, temos que estar com o assistente social andando em nossas ruas, porque já existem locais aqui hoje com pessoas, tanto do álcool como droga, que passam o dia e até dormem lá, precisando já de um diálogo, de uma conversa e de um acolhimento, já que não temos onde internar para pernoitar, mas pelo menos um acolhimento diário e com acompanhamento na sua residência, porque isso hoje em Pombal, lamentavelmente, já é um fato. E a gente, o poder público, não pode jamais esquecer desses nossos irmãozinhos, né? E muitas vezes vi numa situação como nós estamos hoje da pandemia, dizer que são esquecidos. Tempo, candidato. Obrigado. Candidato Vericinho, o senhor tem 1 minuto. É importante que se diga que desde o início da nossa administração, que nós agimos com vigilância, com responsabilidade, com acolhimento, procurando dar uma boa alimentação, procurando evitar que falte medicamentos para essa pessoa, que falte assistência médica, que falte internação quando for necessário. Então é uma administração que é extremamente vigilante exatamente a esses grandes problemas que as cidades brasileiras têm hoje, que são as pessoas que vivem nas ruas, são as pessoas viciadas em drogas, são as pessoas que têm problema mental, que muitas vezes até são rejeitadas pelas suas famílias. É importante que se diga que nós temos pessoas com problema mental, que os familiares muitas vezes só olham para a aposentadoria ou para o benefício que ele tem. O município, ele se compromete a não só manter, como manter o que já existia, mas ampliar e até mesmo melhorar esse tipo de atendimento a essas pessoas que fazem parte dessa faixa de pacientes. Obrigado aos candidatos e assim nós concluímos o nosso texto. Gente, vamos ao quarto bloco. Quarto bloco, nós temos o quarto, na sequência as considerações finais, tá? Na sequência as considerações finais. Mais uma vez lembrar, candidata Kevin Werton do PL, ela foi convidada, mas preferiu por não participar do debate. Então vamos às regras do nosso quarto bloco. No quarto bloco, o confronto é direto entre os candidatos, com temas livres. A pergunta é de 30 segundos, a resposta de 2 minutos, a réplica de 2 minutos e a tréplica de 1 minuto. Tá, então são as regras do nosso quarto bloco. Pergunta de 30 segundos, 2 minutos de resposta, mesmo formato, 2 e 1 para a gente fechar. Então, pela ordem já do sorteio, né, que já foi feito na presença das assessorias dos 2 candidatos presentes, quem inicia esse bloco é o candidato Feitosa. Candidato, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta, o tema é livre. Doutor Noel, dentro do seu plano de governo, para implementar, se eleito for, quais são as suas propostas para resolver de uma vez por toda a situação
do saneamento básico de nosso município, evitando com que todo o esgoto seja jogado no nosso rio Piancó sem nenhum tratamento e, consequentemente, com relação à nossa mobilidade urbana. Obrigado, candidato. O candidato Vericinho, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Nós temos um grande problema. Pombal perdeu uma oportunidade muito grande de iniciar o seu esgotamento sanitário com vistas a não provocar a poluição do nosso rio. Mas, como já disse aqui por mais de uma vez, foi uma obra de 16 milhões que terminou em absolutamente nada. Inclusive, na sua fala aqui, você até disse que a população precisa que se tome alguma providência. Talvez você não tenha conhecimento do laudo fornecido pelos técnicos da FUNASA, quando eles simplesmente disseram que essa obra de saneamento básico, a utilidade dela é zero. Por quê? Porque modificaram o projeto sem consultar os engenheiros da FUNASA. Ou seja, fizeram o projeto sem topografia, tem áreas onde os canos é para cima, outros para baixo. Então, por isso que eles consideraram a obra de saneamento básica de Pombal, onde se gastou 16 milhões, como uma obra de utilidade zero. Partindo desse princípio, nós já entramos em contato com a FUNASA em Brasília, com a FUNASA de João Pessoa. O que é que nós temos de fazer? Nós temos de buscar recurso que não é fácil agora, para que possamos incrementar um projeto de esgotamento sanitário para toda a cidade de Pombal. Levando em consideração que esse que foi feito aí, que algumas pessoas dizem que ele tem utilidade, os técnicos da FUNASA passaram 5 dias em Pombal e constataram que a utilidade dele é zero. Então não adianta se gastar mais com aquilo que não presta. O que nós temos de fazer, quando o governo federal tiver dinheiro disponível para fazer investimento em saneamento básico, e nós temos condições de conseguir isso, porque inclusive Pombal vai receber as águas do São Francisco através do açude de Curema, e todas essas cidades não podem poluir essas águas, as águas do Rio São Francisco vão ser levadas para outras cidades. Então é importante que se diga que o que nós temos de fazer é pensar num projeto de saneamento global para a nossa cidade, e não remendar o que não presta. Obrigado, candidato. Candidato Feitosa, o senhor tem 2 minutos. Na verdade, todos nós sabemos que o objeto do contrato de saneamento básico iniciado e não concluído, ele não foi atingido. Certamente queremos crer que as instituições controladoras estejam tomando as decisões e as medidas possíveis para punir e fazer-se o correto e a justiça que precisa ser feita. O problema, ele persiste. A nossa preocupação deve ser na solução desse problema. No nosso plano de governo, observamos e a gente vê uma luz no fundo do túnel, que é com o advento do marco regulatório, ou numa renovação com a própria empresa que hoje presta serviço ao Estado, que é a CAGEPA, ou, se esta não estiver habilitada ou sem condições de fazer, porque sabemos que no próximo ano essa concessão acaba e vai estar na mão de todos os municípios, de todos os gestores do Brasil inteiro, a concessão de quem vai, a partir de então, fazer o trabalho, não só da água, mas do saneamento básico. Também, com o novo marco, sabemos que foi criado o Fundo Nacional do Saneamento Básico. Isso é recursos que as empresas ou as instituições que vão continuar possam ir lá e se usufruir desse recurso para fazer a devida adequação. O que não pode é a gente ficar olhando para esse problema que foi instalado em nosso município e sem solução. A solução ou a punição para quem fez deverá ser severa. Mas nós estamos preocupados com o amanhã. O que nós temos que fazer? E no nosso programa buscaremos e nos aproveitaremos do marco para resolver essa situação, porque vai estar na administração de quem estiver à frente dos municípios em 2021. Só para lhe lembrar, talvez você não tenha conhecimento, a CAGEPA foi convidada a assumir o esgotamento sanitário de Pombal e devido à inutilidade dessa obra, ela não aceitou. Brasília não libera nenhum centavo para saneamento em Pombal enquanto não for devidamente apurada a responsabilidade de quem fez esse desastre aqui, esse desastre do nosso esgotamento sanitário. Marcos regulatórios, normalmente, eles não são cumpridos no Brasil. Há quantos anos se obriga que as cidades não tenham mais lixões e tenham aterro sanitário?
geralmente se adia. A gente não pode pensar que esse marco regulatório vai resolver o problema do saneamento básico e do abastecimento d'água do Brasil. Até porque o Brasil não tem dinheiro atualmente para arcar com todas as despesas com saneamento básico e com água potável para todos os brasileiros. Que isso já deveria ser resolvido há muitos anos atrás. O problema é a falta de dinheiro. O governo precisa que o Congresso aprove, que a iniciativa privada assuma esse ônus, que o governo não tem dinheiro para uma despesa grande como essa. Obrigado, candidatos. Obrigado, candidatos. Dando sequência aí ao quarto bloco, agora é a vez do candidato Vericinho de fazer a pergunta. Candidato, o senhor tem 30 segundos, tema livre. Tempo na tela. Sua proposta para a educação do município, uma vez que a pandemia fez com que o ano de 2020 não tivéssemos aula presencial. Imaginemos que no ano de 2021 tenhamos, com o advento de uma vacina, de uma imunização em massa da nossa população, como é que nós vamos corrigir esse vácuo que ficou no ano de 2020 e juntamente com o ano de 2021. Obrigado, candidato. Candidato Feitosa, agora tempo na tela. 2 minutos, candidato, para a sua resposta. É muito pertinente essa pergunta, até porque nós estamos ávidos, né, por uma vacina, mas a própria ciência ainda está nos pedindo um pouco de calma. Que bom que a gente já, ao virar 2020 para 2021, tenhamos já uma vacina, porque em tendo a vacina, parte dos problemas serão resolvidos. Mas, também pensando em iniciar o próximo ano, que essa é a previsão de alguns estudiosos, e que a gente ainda vai se manter com a educação à distância, porque o receio ainda é grande. Mas, contando com a vacina, certamente faremos, primeiramente, um planejamento com todos os profissionais da educação, para que, pautado na capacitação, envolvendo aí agora esse fato novo e essa lacuna que existiu durante o ano de 2020 e ainda poderá existir no início de 2021, essa formação para que os profissionais de saúde, treinados com esse novo objeto que foi a pandemia, que nós tivemos esse ano fora das escolas, todo mundo virtual, e nem todos puderam participar, a gente possa fazer com que os alunos tenham o menor prejuízo possível, porque sabemos que quando você faz uma análise, os maiores prejudicados foram simplesmente os alunos. Muito embora tenha havido esforço das secretarias de educação, dos próprios professores, de todos envolvidos, mas sabemos que o prejuízo é grande. Por isso, teremos que construir juntos a alternativa para enfrentarmos esse princípio da saída da pandemia. Obrigado, candidato. O candidato Vericinho, o senhor tem 1 minuto. O senhor tem 2 minutos. Provou-se em todos os países do mundo, inclusive no Brasil, que o ensino virtual ele não é a solução para esses problemas nesse período de pandemia. Observou-se, né, que o aluno só aprende quando ele está perto de um bom professor, ele está perto de seus colegas, ou seja, ele está no ambiente escolar, ou seja, ele está sentado em sua carteira, ele está na sua sala de aula com seu professor, com seu supervisor, com seu diretor, com seu cuidador, enfim, com toda a estrutura da educação. A Prefeitura de Pombal, é importante que se diga, ela está preparada para no ano de 2021 somar o ano de 2020 e o de 2021 no ano só, aumentando o seu número de professores, o seu número de supervisores, aumentando os horários escolares, aumentando a aula de reforço. Inclusive, nós estamos até preparados para, na eventualidade de o governo federal, quando começar a fornecer vacinas para a população do Brasil, e se tiver escolhas, se tiver determinadas escolhas, ou seja, só determinados tipos de pessoas é que vão aceitar a vacina, a Prefeitura está preparada até para comprar vacinas, se for preciso, e se tiver disponibilidade no mercado internacional, através de algum consórcio, para que possamos urgentemente voltar a uma vida normal na nossa cidade, e para que nossas criancinhas voltem a frequentar as nossas creches, voltem a frequentar a nossa sala de aula, porque o prejuízo
prejuízo que nossas crianças estão tendo sem estar na sala de aula é um prejuízo incalculável, não vou dizer irrecuperável, porque a vontade do município de Pombal, dos nossos professores, dos nossos supervisores, é fazer com que o ano de 2021 seja o ano de 2021 e 2020, para que os nossos alunos possam ter um aprendizado de qualidade, voltem às salas de aulas para que o ensino presencial faça com que as nossas crianças desenvolvam uma educação de qualidade. Obrigado, candidato. Candidato Feitosa, o senhor tem 1 minuto. Na verdade, essa formação e essa criação, como foi falado, ela deverá existir porque é muito novo o quadro e a situação que vamos enfrentar. Como reafirmei aqui, o maior prejuízo foi para os alunos. E sabemos que não será fácil elencar ou trabalhar ou construir um planejamento onde você possa, em um ano, auferir ou recuperar um ano praticamente perdido. Por isso, é necessário que se faça todo um planejamento envolvendo todos os profissionais da área da educação para avaliar a possibilidade, sabendo inclusive que pode não ter havido êxito agora na educação à distância, mas é algo sem volta. Educação à distância pode até ter deficiência em determinadas séries, mas em algumas isso é um fato e não haverá volta. Não só a educação, como também o trabalho. Por isso, precisamos de um planejamento a muitas mãos para enfrentar essa situação. Obrigado, candidatos. Vamos a mais um embate entre os candidatos. Agora o terceiro desse 4º bloco. Tema livre. Candidato Feitosa, o senhor tem 30 segundos para formular a sua pergunta. Tema livre. Dentro do nosso município, nós temos uma cultura, né, muito forte, principalmente alicerçada nos grupos folclóricos, teatro e entre mais. Também podemos aproveitar o forte nosso do turismo. E essas duas situações, esses dois segmentos, ele também gera trabalho e renda. Quais os projetos na sua administração para essas duas áreas tão importantes para o nosso município, considerando o nosso histórico? Obrigado, candidato. Candidato Vericinho, o senhor tem 2 minutos. Nós sempre tivemos uma preocupação muito grande com a nossa cultura, com os nossos artistas, com os nossos grupos folclóricos. É importante que se diga, como sempre digo, meu debate ele é muito transparente. O grande problema em relação aos grupos folclóricos de Pombal é porque os grupos folclóricos de Pombal têm donos. É uma ilha onde tem alguém a quem pertence os congos, a fulano de tal, quem é que toma de conta do reisado, fulano de tal. E isso dificulta que o poder público municipal chegue perto dessas pessoas e possa fazer o que realmente eles precisam, ou seja, fazer uma renovação, melhorar a sua indumentária, ou seja, dar condições deles se apresentarem melhor. Sempre fazemos tentativa, inclusive até levamos muitas vezes o grupo folclórico daqui para se apresentar na capital do estado em alguns eventos que acontecem. Quanto ao estímulo à nossa cultura, aos nossos artistas, não precisamos provar isso, porque todas as festividades que a Prefeitura promove em Pombal, as primeiras pessoas a serem procuradas para se apresentarem, quer seja no São João, quer seja no aniversário da cidade, são os artistas da nossa cidade. Nós temos uma preocupação com a cultura. Sempre lembrando que temos uma dificuldade de chegar perto de alguns focos de cultura de Pombal, exatamente porque existem uns feudos que não querem, muitas vezes, se aproximar do poder público, pensando que o poder público está fazendo aquilo com a forma de influenciá-la ou a forma de tomar de conta deles. Aí tem essa dificuldade. Mas estímulo à cultura, nós sempre tivemos, desde as outras administrações que nós tivemos anterior e principalmente na atual. Lamentamos que essa pandemia separou o poder público municipal da atividade artística, da atividade literária, da atividade cultural, enfim, de todas as demais atividades. Hoje nós podemos dizer que, em relação ao que acontece no município, nós podemos até que vivemos trancados, né? Porque não está acontecendo festividade, não está tendo encontro, enfim, muita coisa está parada, tá entendendo? Mas a responsabilidade do município em relação à cultura é muito grande. Obrigado, candidato. Candidato Feitosa, o senhor tem 2 minutos. Na verdade, é muito pertinente que o poder público se aproprie legitimamente desses dois segmentos, até para evitar essa questão de feudos que o senhor acaba de falar. Porque a cultura não é de A, B ou C, a cultura é de Pombal. É a nossa origem, é a nossa história. Portanto, quem deve estar à frente, inicialmente, é o poder público. Não que ele possa executar, mas ele pode fomentar. E aí, dentro do nosso plano de governo, além dessa apropriação, podemos
participar e fomentar a participação desses agentes culturais em eventos que a gente possa criar, porque toda vez que você faz um evento, você estimula a participação de quem já é aquele agente que todos conhecem, daquelas pessoas que estão iniciando, né, a sua atividade cultural, e a partir daí você começa a fomentar a outra atividade, que é o turismo, que as duas, diga-se de passagem, têm a ver com a geração de trabalho e renda. Em nossas caminhadas, quantos, né, artesãos nós encontramos e que ele tem a sua obra escondida. Volto aqui àquela situação do nosso entreposto, nas duas BRs, que nós temos o prazer ou a felicidade de tê-las cobrir no nosso município, para mostrar não só a nossa produção pecuária ou agropecuária, como o queijo, o leite, né, mas também, principalmente, essa parte da cultura. E vender também as nossas atrações de turismo, que é o nosso centro histórico, o nosso rio e tantas outras coisas que podemos criar, como trilhas ecológicas e eventos dentro do esporte, porque assim vamos atrair pessoas para vir para Pombal e, vindo aqui, estaremos também contribuindo com a geração de trabalho e renda. Essa é a nossa proposta dentro desse segmento. Obrigado, candidato. Candidato Vericinho, o senhor tem 1 minuto para finalizar. Mostrando só um exemplo aqui de preocupação da administração atual com a nossa cultura. Os quilombolas, eles produzem um artesanato belíssimo, um artesanato admirado, um artesanato que muita gente adquire. O que fizemos recentemente? Nós escolhemos um box na rodoviária, limpamos, modernizamos e entregamos para que eles, naquele ambiente, inicialmente, eles apresentem o seu produto para que seja vendido para as pessoas que passam por Pombal. Mas nosso objetivo é maior. Como já disse aqui, nós vamos criar em Pombal, vamos construir em Pombal um centro de comercialização de frutas e verduras, à semelhança do que tem na vizinha Patos, para que os nossos agricultores e o nosso então tudo que seja produzido pelos nossos agricultores, pelos nossos pecuaristas, sejam expostos às margens da BR-230, onde as pessoas que passam têm a oportunidade de comprar. Como também vamos criar ambientes para que o nosso artesanato seja visto e bem negociado e bem vendido. Então, obrigado aos candidatos. Para fecharmos este 4º bloco, agora é a vez do candidato Vericinho fazer a pergunta e a gente assim fecha o bloco. Candidato, o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta ao candidato Feitosa. Falar um pouco sobre funcionário público. Prefeitura de Pombal, existe uma distorção muito grande entre o salário dos funcionários. Gostaria de saber qual a proposta do candidato para que pudéssemos resolver, não em um momento, mas ao longo dos anos, as distorções salariais que existem entre os vários setores de funcionários públicos da Prefeitura de Pombal. Candidato Feitosa, 2 minutos na tela, fique à vontade. Como já inicialmente falamos lá com o CISEMP, se existem distorções, de repente não seja nem fácil, nem tão fácil resolver. Mas uma das formas de se fazer, de se procurar a solução, é a construção e a implementação de planos de cargo, carreira e remuneração, que algumas categorias até já têm. Não sei, e aí teria que avaliar para ver se precisa atualizar, mas tantas outras ainda não tem. E talvez essas distorções possam ser aí resolvidas. Como? Com especialistas na área, porque temos que trazer o braço de quem conhece para construir o plano, e também ouvindo e com a participação das entidades que representam os nossos funcionários. É assim que o poder público, na nossa visão, pode resolver. Sabemos como é o encarreiramento de um funcionário público. Você anda na horizontal, ao admitir-se, depois do seu estágio probatório, e a cada período você vai na vertical. Isso é simples. Em toda a União existe isso, em todas as instituições federais existe isso. E digo mais, não é algo latente que vai ficar lá o resto da vida. Durante meus 33 anos na Caixa, vários foram os momentos em que nós sentamos para resolver o plano de cargo, carreira e remuneração. Por quê? Aquele criado há 10, 11, 15 anos estava ultrapassado. E certamente não é assim, não é diferente no município como Pombal. Agora, o interessante é que exista realmente o plano de cargos, carreira e remuneração para todos os funcionários.
Se vai dividir por categoria, é algo que só o estudo, só sentado e a discussão a muitas mãos, com especialistas na área, podemos resolver essa situação e esse problema. E digo que é um problema porque na discussão com o sindicato nos foi apresentado tal situação. Obrigado, candidato. Candidato Vericinho, o senhor tem 2 minutos. Nós temos um grande respeito pelos funcionários públicos da Prefeitura de Pombal. Aqui está a presidente do sindicato, que ela pode testemunhar esse presente, se fosse o caso. Todas as nossas administrações, foram duas de 1997 a 2004, a dezembro de 2004, nós nunca atrasamos um mês de salário de funcionário. Todos os nossos funcionários receberam no mês trabalhado. Atualmente estamos fazendo a mesma política, sei que é obrigação do gestor, mas nós também já vimos em gestões anteriores a falta de respeito com os nossos funcionários, com a atraso salarial, com a falta de reconhecimento dos direitos dos funcionários. Como atualmente nós temos na Prefeitura um débito de mais de R$1 milhão, deixado pela administração anterior, que é importante que se diga, simplesmente de 13º e terço de férias que não foram pagos aos seus comissionados, ou seja, aos cargos de comissão nomeados pela gestora, ela não assumiu o terço de férias nem o 13º, ficando essa conta para os cofres da Prefeitura de Pombal pagar, e é um precatório que deve chegar brevemente. Sempre conversamos com o sindicato, e a nossa proposta é que sentemos uma mesa a 4 mãos, Prefeitura e Sindicato, para fazermos um plano de carga e carreira para todos os funcionários do município, porque nós temos uma coisa importantíssima, a nossa folha de pagamento, frequentemente, ela ultrapassa a lei de responsabilidade fiscal, frequentemente ela ultrapassa os 54% permitido pela lei de responsabilidade fiscal, e sabe que o gestor não pode descumprir a lei de responsabilidade fiscal. Então a nossa proposta, que o sindicato já sabe há bastante tempo, é de sentarmos uma mesa, não só a Prefeitura, não só o sindicato, mas Prefeitura e sindicato a várias mãos, contratar um escritório especialista nisso, para a gente procurar resolver a situação dos nossos funcionários. Não é para o ano que entra, nem para 4 anos, é para 20 anos ou mais. Só dessa forma é que nós podemos corrigir as distorções existentes nos funcionários públicos de Pombal. Obrigado, candidato. Agora o candidato Feitosa, o senhor tem 1 minuto para concluir. Na verdade, essa construção, que eu acho, na nossa visão, já devia acontecer há muito tempo, eu não sei por que essa dificuldade, se a solução já foi apresentada aqui. Porque já não sentaram tantas administrações passadas. O que a gente está dizendo é que isso é possível e não tem outra forma de fazer. Está aqui a legislação, o que vai impor, né, as obrigações ao administrador, e os especialistas com a Prefeitura e o sindicato, de conhecimento dessa legislação, construir junto esse plano de carreira e remuneração. Porque na nossa visão, como a gente entende que não só é a remuneração que motiva, mas também o plano de encarreiramento faz também, e é um grande item de motivação para que o servidor possa, lá na ponta, atender bem e prestar o serviço adequado àquele demandante. É isso que nós pensamos. Ainda não compreendemos porque isso não foi feito. E tem vários penduricalhos. Digo isso porque tem por categorias e não tem um geral. Obrigado, candidatos. E assim nós concluímos o 4º bloco deste debate com os candidatos a prefeito de Pombal. Obrigado em nome da Rádio Maringá. Muito obrigado. Agradeço mesmo pela disponibilidade, por se colocar à disposição para que pudéssemos aqui, de forma muito franca, muito transparente, poder debater a respeito do presente, mas principalmente do futuro da nossa cidade. Em nome da Rádio Maringá, muito obrigado, boa sorte na caminhada. O senhor tem 3 minutos. Bom, iniciando essas considerações finais, eu gostaria de, primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade. Também agradecer à Rádio Maringá por nos proporcionar esta oportunidade e também reconhecer o nível do debate, agradecendo aqui também o nível da participação do candidato Abimael, e quero dizer que lamento muito, né, a ausência do outro candidato, da candidata, porque entendo que uma das formas de se fazer política, a verdadeira política, é através de apresentação de propostas, de discussão de propostas, de discussão inclusive de pontos de vista dentro da política. Por isso, lamento muito que não tenha estado aqui a outra candidata para apresentar para as pessoas que certamente queriam ouvir as suas propostas, a defesa dessas propostas. Mas
Às vezes, a forma de se fazer política tem sido um pouco diferente no nosso município, diferente da nossa proposta. Temos feito política, sim. Andamos diariamente nas casas dos nossos irmãos e irmãs, apresentando a nossa proposta. O que a gente tem visto é determinados acirramentos que vamos pedir muito a Deus que até o domingo, final da eleição, não possa acontecer algo mais grave. Pedimos a todos que discutam as propostas, a ideia política, porque tenho dito na minha fala, dia 16, a política tem sido passado. E muitas das amizades certamente vão destruir. Aqui era o palco para discutir as propostas. Que bom que tivesse havido vários debates, porque ia esmiuçar a todos os pombalenses as propostas de cada um dos candidatos. Aqueles que não puderam ver, vejam nas redes sociais, avaliem nossas propostas, porque todas estão lá. Certamente deixamos de falar muitas delas aqui. Gostaria muito de ter falado sobre a saúde, porque justifico o nosso lema da campanha. Por que povo livre? Porque nós queremos uma administração pública para todos, sem endereçamento político. O endereço da administração pública tem que ser a comunidade, não o CPF, não o amigo de Feitosa ou do prefeito que esteja lá. O exemplo que eu dou para finalizar a gestão pública para todos é o caso do SAMU. Quando você liga pedindo aquele serviço, você fala com um número. Assim tem que ser a administração pública para todos. Jamais falar com o amigo do prefeito, com o deputado, com o vereador. Não, a gestão pública existe para todos. Por isso, analise as propostas e vote 40, Feitosa e Arthur Anias. Obrigado. Muito obrigado, agradeço. Os candidatos vão, após o final, lembrar que os candidatos permanecem, porque vão fazer aí ainda uma passagem com o Enio Vanderlei para fazer uma avaliação desse debate. Candidato Vericinho, muito obrigado, agradeço demais aí por ter atendido ao chamado da Rádio Maringá, por ter feito presente, estar presente aqui nesse debate, debatendo exatamente esse presente, debatendo o futuro da nossa cidade. Nós trabalhamos bastante qual a Pombal do futuro você deseja, Feitosa. A gente trabalha isso na rádio durante esse tempo agora das eleições. Qual a Pombal do futuro você deseja? Então nós temos feito essa pergunta e o pessoal de casa naturalmente viu aqui as propostas, né? Então, agradeço o senhor em nome da Rádio Maringá, muito obrigado por ter vindo, boa sorte na caminhada. Eu me agradeço o convite que foi feito pela Rádio Maringá e dizer que é um momento importantíssimo para a história de Pombal. E eu gostaria até de frisar que ao sair de casa eu pedi a Deus para que Ele iluminasse a minha mente, a mente de Feitosa, a mente da outra candidata, para que fizéssemos um debate civilizado, um debate educado, um debate construtivo, um debate esclarecedor, um debate propositivo, para que Pombal escolhesse bem o seu futuro prefeito, para que tivéssemos uma Pombal melhor para todos os pombalenses. Estou aqui mais uma vez como candidato a prefeito. Não por vaidade, isso não cabe mais na minha idade ser vaidoso com isso. Estou aqui porque acredito que fiz uma gestão decente, e fiz uma gestão transparente, e sempre tive zelo pelo dinheiro público. Acredito que nós fizemos aquilo que a população, estamos fazendo aquilo que a população de Pombal nos propôs na campanha política de 2016. Queremos continuar grandes obras que lançamos na nossa cidade. Temos várias pavimentações, nós temos unidade básica de saúde que estão construídas no número de 3, nós temos uma escola que iniciamos que é importantíssima para a educação do nosso município. É importante que se diga que Pombal tem uma cidade com mais de 150 anos, ou seja, um século e meio, e não tem uma escola no município que seja padrão. Nós agora estamos construindo uma e conseguimos outra através do deputado Hugo Mota, uma outra escola de 12 salas de aula que será construída no altiplano, no Conjunto Vida Nova. Então isso é importante, a gente quer que essas obras continuem, que essas obras não se tornem obras abandonadas, como nós encontramos algumas no início da nossa administração. Quero aqui agradecer a todos os empresários que participaram aqui desse evento, ao meu vice-prefeito presente, a Feitosa, e acredito que esse debate foi um debate altamente civilizado, tanto
tanto comigo como com ele, é tanto que a gente tem muita coisa que a gente concorda, a gente concordou mais do que discordou, concordamos muito e discordamos muito pouco. Eu acho que isso é importante. Seu objetivo também é construir uma Pombal melhor, como o meu também. Somos pessoas dedicadas à nossa cidade, tenho 40 anos de médico, nunca estive fora de Pombal, sempre dedicado à população de Pombal, por isso que estamos aqui mais uma vez. Agradecer a todos aqui que estiveram presentes, agradecer a vocês, dizer que seu debate foi belíssimo, brilhante, vocês prepararam realmente o ambiente à altura de Rede Globo, de Rede Bandeirantes. Eu quero parabenizar todos vocês que fizeram isso. E dizer que no próximo domingo nós estaremos vivendo um momento importante, não só para o Brasil, mas para Pombal. E dizer que, escolhendo o meu nome, vocês vão ter certeza que vocês vão escolher um nome que zera pelo dinheiro público, que é transparente, decente, que não vive de agressões, que não vive de insultos. Então, muito obrigado. Vamos à vitória, uma grande vitória no dia 15. Então, obrigado, candidato Vericinho, obrigado, candidato Feitosa. Gostaria que o público pudesse aplaudir os nossos candidatos, o pessoal aqui presente, você que está em casa, pela forma